Então, em primeiro lugar, né, novamente, boa tarde a todos. Meu nome é Daniel Bogomolz, para quem não me conhece. Eu sou o Country Manager na GoIntegro Brasil. E hoje estamos com esse grupo de HR Influencers para a gente conversar sobre um tema tão importante que, na minha visão, tem tomado cada dia mais importância, mais espaço de discussão, que é o papel das organizações e dos líderes na promoção da diversidade e inclusão. Antes, né, eu queria comentar muito rapidamente quem são os HR Influencers que estão aqui conosco e de onde vem esse ranking. O HR Influencers é um ranking, talvez o ranking mais importante de líderes influenciadores do mundo de RH e de comunicação interna na América Latina, que a GoIntegro vem produzindo há alguns anos em toda a América Latina e hoje também na Espanha. E nós tivemos na edição agora de 2021, que foi uma edição recorde, que teve aí mais de 700 profissionais indicados, mais de 370 influenciadores selecionados para a etapa de votação, mais de 45 mil votos realizados, inúmeras visualizações, e selecionamos os HR Influencers, né, foram eleitos os HR Influencers top do Brasil e em cada um dos países em que atuamos. E hoje vamos estar com 3 HR Influencers deste ano e uma HR Influencer de anos anteriores que participou do comitê que eu já vou apresentar a vocês. Então, eles aqui e eu, em seguida, os apresento um a um. Muito rapidamente, para quem não conhece também, a GoIntegro é uma plataforma de Employee Experience que visa, no final, fortalecer a cultura, o bem-estar do colaborador e ajudar as organizações no seu trabalho de fortalecer a experiência do colaborador ao longo de todo o seu processo, a organização. O Íntegro é, né, uma empresa com 15, indo para 16 anos de atuação, mais de 450 clientes, mais de 1 milhão de usuários de nossas plataformas em toda a América Latina, até o México e na Europa também, 8 escritórios, 120 colaboradores, trabalhando com as plataformas de comunicação, Communication Experience, reconhecimento, Recognition Experience, bem-estar, Well-being Experience e engajamento, Engagement Experience. Quem quiser saber mais, no final, a gente deixa uma pesquisinha e acho que esse vídeo não vai funcionar, então vou deixar ele para depois. E vou aqui apresentar a vocês aquilo que a gente veio dedicar esses minutos do nosso, talvez, almoço de alguns, conhecendo e ouvindo o que tem a nos enriquecer na história de alguns dos nossos convidados. Gostaria de convidar e pedir que se apresente, então, em primeiro lugar, a Edna Vasselo Goldoni, que foi eleita HR Influencer número 1 no Brasil neste ano, que trabalha no seu instituto, no Vasselo Goldoni Desenvolvimento Humano, e faz um trabalho maravilhoso. Edna, se quiser se apresentar, fique à vontade. Bem-vinda e obrigado por participar. Muitíssimo obrigada, um bom dia a todos e todos que estão conosco aqui nessa manhã. Eu estou honrada, orgulhosa e feliz de estar aqui com a Thalita, com o Matheus e com todos vocês convidados aqui desse grande debate, né? desse compartilhar de experiências que estamos aqui conversando, a presença da Aline também. Na verdade, eu sou Edna Vasselo Goldoni, hoje eu sou uma mulher que vive um sonho. Fui executiva durante muitos anos, tive minha empresa, fui empreendedora, mas há 4 anos atrás eu decidi voltar à montanha do lado contrário e trabalhar ainda mais o protagonismo feminino, convocando cada mulher a assumir a liderança da sua vida. Hoje, o Instituto Vasselo Goldoni tem várias ações sociais, mas a ação social, a maior ação social é o programa de mentoria para mulheres, que estamos lançando agora, a 8ª edição. Aliás, estamos na 9ª edição, aconteceu agora às 10 horas, abrimos as inscrições e mais de 1.100 mulheres já se inscreveram tentando concorrer a uma das 400 vagas. Hoje, esse programa é uma rede mundial de mentores no Brasil e no mundo, que doam o seu tempo mentorando uma mulher. Nós, do Instituto Vasselo Goldoni, acreditamos na transformação social através da mulher. E a pauta da diversidade é uma pauta que está
dentro de todas as nossas ações. Então, é com muita alegria, com muita gratidão, que eu digo para vocês que hoje eu estou vivendo o melhor momento da minha vida, né? O melhor momento da minha vida. E ter sido a mais votada do Brasil, vocês não têm ideia do que isso significou para mim. Depois, encerrar uma carreira executiva, ir para a área do empreendedorismo social e ter esse reconhecimento, eu posso dizer que foi um momento muito especial para mim. O que me motiva, o que me inspira a continuar em frente, nessa luta por um mundo com mais igualdade, com mais respeito e com mais oportunidade para todos os seres humanos. Então, vamos debater aqui hoje, nessa manhã, eu tenho certeza que vai ser muito rica para todas nós e todos nós. Então, um grande abraço. Obrigado, Edna. Você tem sido muito inspiradora para todos nós. Também gostaria de apresentar a Thalita Gelensky, também foi eleita HR Influencer número 22, trabalha, acho que, no seu empreendimento na Blend Edu, e fez uma história que eu conheci, muito inspiradora, com alguns marcos, se eu estou falando bem, mundiais, com a participação, acho que na ONU, com a Fundação Estudar, um trabalho fantástico. Thalita, se você pudesse apresentar também para os nossos participantes. Bem-vinda. Obrigada, Daniel. Prazer estar aqui com todos vocês, todos e todas, né? Então, a Edna, Matheus, a Aline, com o próprio Daniel. Estou muito animada de estar aqui. Eu sou a fundadora da Blend Edu, né, que é uma startup que desenvolve, né, soluções para ajudar as empresas a colocar a diversidade em prática. Ao longo, né, depois também de eu ter feito como a Edna, né, ter saído do ambiente corporativo, né, e começado a minha jornada empreendedora em meio de 2018, de lá para cá, a Blend, enfim, cresceu muito. A gente já apoiou mais de 60 grandes empresas e marcas, né, a colocar a diversidade em prática, em ações de sensibilização, de treinamento, e mais de 20 mil profissionais que participaram diretamente das ações que a gente já realizou, isso sem contar, enfim, em eventos ou lives como essa que a gente está aqui fazendo hoje. Estou muito animada de estar aqui. Eu trabalho com diversidade desde 2011, né? Então acompanho um pouco da evolução desse tema, né, há uma década aí. Então tenho visto como a gente está avançando nessa discussão. E como o Daniel comentou, ao longo da minha jornada, algumas coisas muito legais aconteceram. Eu fui representar o Brasil no encontro do Fórum Econômico Mundial em Davos. Cheguei a sair na lista do Forbes Under 30 e fiquei muito honrada de estar nessa lista também dos HR influencers, né, de profissionais de RH, né, com tantas pessoas que eu admiro. Assim, então, estou muito, muito feliz. E só para fechar a minha introdução, eu queria fazer minha audiodescrição, que é um recurso de acessibilidade, né, bem bacana, que pode ser que tenham pessoas com deficiência acompanhando aqui essa nossa live. Então, eu sou, né, como o Daniel falou, eu sou a Thalita Gelensky, eu sou uma mulher cisgênero, branca, lésbica. Eu sou da geração Y, né? Eu tenho 32 anos agora. E eu estou aqui hoje na minha casa com o meu cabelo, né? Ele é castanho claro, um pouco abaixo da altura do meu ombro. Eu estou com uma blusa aqui em tons de vermelho estampada, e atrás de mim tem uma parede branca e azul marinho, né? Eu estou aqui num escritório da minha casa improvisado aí durante essa pandemia. Prazer estar aqui com vocês, gente. Fantástico, Thalita, bem-vinda. E obrigado por participar e nos enriquecer. Muito bom ensinar. Também gostaria de apresentar o Matheus Felipe, alguém que eu também tive o prazer de conhecer um pouco da história nesse processo de HR Influencer, e fiquei extremamente orgulhoso e inspirado por essa história. Ele é líder de diversidade e inclusão, ampla experiência em diversidade e inclusão, e foi eleito número 6º HR Influencer Brasil em 2021. Faz um trabalho fantástico, que eu entendo, no sul do Brasil. Acho que traz um ponto de vista distinto também para nos enriquecer. Matheus, bem-vindo, fique à vontade. Obrigado, Dani. Então, obrigado a todo mundo que dedicou seu tempo também. Muitos estão em horário de almoço, né? E a gente está tendo a honra de poder também entrar um pouquinho na sua casa nesse horário. Sou Matheus Felipe, para quem não me conhece. Sou um homem gay, minha tonalidade é parda. Estou vestindo também uma camisa azul de linho, que vai fechada até a gola, e eu uso um óculos preto.
Estou de maquiagem, que é uma coisa que eu amo, então eu gosto de usar um batom em tom nude, gosto de fazer um delineado no olho. E o meu fundo é uma tela animada, que é uma poltroninha vermelha, e ao fundo tem algumas cores do arco-íris com corações. Bom, eu fiquei muito feliz, né? Primeiramente, obrigado por estar aqui nesse espaço, dividindo aí com a Edna, com a Thalita, com a Aline, com você, com a Jennifer, que está trazendo a nossa tradução na Libras. Eu fiquei muito feliz quando recebi essa indicação e depois veio o resultado. Eu me lembro que no dia do resultado, vocês fizeram uma live mostrando, né, as pessoas finalistas no top, e aí eu me lembro que eu pensei assim, né, seja assim, pelo menos eu fui indicado, é o que vale. E aí quando eu já estava entrando lá no top 10, 9, 8, eu já pensei comigo, valeu a pena, né? Daqui a pouco eu vejo que quando chegou no 6, Mateus, eu penso o quê? Aí eu pensei, não pode ser verdade, mas que bom que veio esse reconhecimento e fiquei muito feliz. É um bom tempo já de trabalho sobre essa pauta, estudo essa pauta já há alguns anos também, e estou muito feliz da gente poder debater hoje um pouquinho sobre essa pauta, que eu digo que é uma necessidade do mundo, né? Eu digo que o fato da gente não ter sido educado para ser inclusivo nos coloca o desafio de quem então carrega essa temática com muita alegria e orgulho, levar isso para as pessoas, para que a gente possa conscientizar essa diversidade que é a realidade. Então, muito obrigado pelo espaço aqui hoje. Obrigado a você, Matheus. Também apresento a Aline Soares, que é HRBP atualmente, já vem acompanhando conosco na GoIntego há algum tempo, porque já participou, pelo que eu confirmei, Influencers 2020 a 2019, ela foi eleita em 2020 aí o número 23, e participou conosco como membro do Comitê de Especialistas do HR Influencer 2021, para conhecer um pouquinho dos bastidores. Aline, muito obrigado mais uma vez, fique à vontade de se apresentar e nos enriquecer. Oi, gente, obrigada a você mais uma vez pelo convite para essa parceria, aí já desde 2019. Também sou muito feliz e grata, né? Assim como todo mundo aqui, né? Quando fui indicada a primeira vez, também tomei um susto. E aí você vê um monte de nomes, né? E eu falava, gente, mas o que eu estou fazendo junto com essas pessoas? Né? E aí o resultado final também foi surpreendente, acho que eu fiquei 10ª brasileira, porque o primeiro, em 2019, ainda era tudo junto, né? E é sempre realmente muito bom lembrar o que nos faz chegar até aqui, né? A nossa caminhada, né? Eu também sou, né, uma mulher, né, de classe média baixa, fui criada, né, numa família muito humilde e que nunca olhei para as diversidades, para a diversidade e para a diversidade, na verdade, como tinha que olhar. Eu não tinha muita noção, a gente foi aprendendo ao longo da vida, né? Eu tenho entendido que a gente tem, a gente usa um termo aqui na empresa, que a gente vai empretecendo ao tempo que a gente vai aprendendo, vai sendo letrado. Então, eu não tinha muito conhecimento e muita consciência até de muitas coisas que hoje eu tenho. Mas sou muito feliz e grata com a minha trajetória até aqui, né, nesses 17 anos em RH, por tudo que os meus pais fizeram e incentivaram em relação ao estudo, né, e ter cobrado isso a vida toda, da gente, em primeiro lugar, estudar, e isso sempre me levou a lugares muito interessantes. E é isso, assim, eu também tenho vivido um pouco dessa pauta na empresa onde eu estou, mas não sou uma especialista no assunto, acho que as pessoas que estão aqui como convidadas são, com certeza, especialistas, e acho que a ideia é trocar um pouquinho sobre as práticas que a gente tem feito por aqui também. Muito bom. Eu que fui e voltei, né? Estou aqui de volta. Aproveita então de apresentar a Jennifer, que está nos auxiliando com a interpretação em Libras, que já foi mencionada pela Thalita. Obrigado, Jennifer. Então vamos às nossas perguntas aqui, quem preparou, que vão enriquecer a nossa conversa. E acho que o primeiro ponto eu ia pedir a Thalita para primeira coisa, recordar por que é tão importante, talvez atualmente ou sempre, diversidade e inclusão, tanto na ótica do colaborador, como na ótica da organização. Por que esse tema é tão importante? Tem várias pesquisas que falam a respeito. Traz um pouquinho dessa visão para a gente, por favor. Boa, Daniel. Acho que essa é uma pergunta muito recorrente, né? As pessoas às vezes chegam para mim e falam, é porque agora a diversidade está na moda, né? Virou a modinha da vez, é por isso que as empresas estão falando disso, né? Então,
Muita gente acha ainda que é uma moda passageira, né? Que, assim, que é um boom que as empresas, as pessoas estão abordando agora e que talvez daqui a um tempo, enfim, a gente fale de outra coisa. E não é bem assim, né? Esse é um tema que está intrinsecamente conectado com o contexto de mundo que a gente vive hoje, né? Então, assim, por que as empresas estão falando de diversidade e inclusão? Primeiro de tudo, né, é a coisa certa a se fazer, né? Eu escutei até um especialista, o Fábio, que é um especialista em ESG, falando recentemente que é como se fosse um compliance moral e ético, né? As empresas começam a entender que elas têm um papel social, um papel de gerar transformação social, né? Elas geram um impacto na sociedade onde a gente está, então elas podem contribuir para a redução das desigualdades, né? Então, falar sobre diversidade significa entender que a empresa pode contribuir de inúmeras formas na redução das desigualdades que a gente enfrenta hoje enquanto sociedade. É o primeiro ponto. Mas é claro que as empresas cada vez mais também têm entendido o quanto construir essa cultura inclusiva, de respeito, de segurança psicológica, de empatia e com diversidade, né, na sua composição de colaboradores, isso também gera resultados melhores, né, como consequência, né, de um trabalho bem feito, de um trabalho genuíno. Então, tem N pesquisas que começam a mostrar, primeiro, né, que quando você tem pessoas na sua equipe mais diversas, você consegue desenhar produtos, serviços, tecnologias, também considerando necessidades desses públicos, né? E são públicos que consomem, que movimentam trilhões, bilhões de reais por ano. Então, você consegue, inclusive, ampliar sua área de atuação, às vezes o seu market share. Tem uma pesquisa da McKinsey já muito famosa, talvez você já tenha ouvido falar, quem está aqui acompanhando a gente, né, que empresas com maior diversidade chegam a ter resultados financeiros 35% superiores. A gente também tem um impacto em relação a maior engajamento, que chega a ser 17% maior espaço para inovar, né? Segundo os colaboradores, esse espaço para inovar chega a ser 75% maior. As empresas compreendem 152% mais os seus clientes, né? Os seus usuários, enfim, né? Seu público-alvo. E, além de todos esses impactos, né? Que a gente consegue correlacionar, né? Que a gente começa a colher no médio e longo prazo com um trabalho bem feito em diversidade, a gente também começou a ter, principalmente nos últimos 4 anos, assim, investidores se posicionando muito fortemente, não só sobre a ESG, né, a perspectiva ambiental, social e de governança, e diversidade não só faz parte do S, mas tem muito a ver com governança também, e a gente sabe que os impactos ambientais também são sentidos diferentes, dependendo do público que a gente está falando. Então, a gente começou a ter investidores dizendo, eu vou priorizar investimentos em empresas que têm maior diversidade. E isso, assim, tem sido recorrente, cada vez mais investidores se posicionando, e até mesmo Nasdaq, CVM, né, instituições financeiras, bolsas de valores, dizendo que vão cobrar das empresas indicadores de diversidade e, obviamente, um avanço nesses indicadores, correndo o risco de, se a empresa não reportar, não demonstrar um comprometimento, dela ser até mesmo deslistada da bolsa. Então, assim, agora, eu brinco que agora chegou num ponto onde, assim, na dor ou no amor, as empresas estão falando de diversidade porque se tornou chave, se tornou crítico. Claro, algumas acabam abordando de uma forma muito genuína, de entender que isso precisa ser um valor e um traço da cultura, outras estão correndo atrás do prejuízo, né, para conseguir, enfim, acompanhar esse movimento do mercado, e não só do mercado, mas da sociedade como um todo. Né? Então, acho que esses são os pontos que eu posso destacar aqui, assim, como os pontos do porquê que esse tema é tão relevante nos tempos atuais. Foi fantástica, porque trouxe algumas pesquisas importantes e ainda ampliou a visão financeira, Thalita, que estava nem tão claro ainda alguns detalhes aí, muito interessante. E aí eu peço a Edna um pouquinho, talvez, para trazer um pouco a sua experiência, a gente conversou um pouco antes, como isso evoluiu ao longo do tempo, né? Como que esse tema de diversidade, de forma geral, mesmo na ótica que a Edna fala tanto da diversidade de gênero e amplo, ele tem realmente, Edna, se percebe um aumento de importância enorme? Como que ele mudou ao longo do tempo, talvez? Bom, a Thalita trouxe aí informações extremamente importantes com relação à diversidade, a Thalita. E a Aline falou também que
eu acho que foi a Aline que colocou, né? A gente não foi muito educado para a gente conviver com a diversidade. Eu concordo com você, Aline. E é algo que nós temos que observar mesmo. O quanto nós, como seres humanos, temos que começar a trazer a diversidade dentro da nossa vida pessoal. Primeiramente, para falar de diversidade, nós temos que falar como eu convivo com a diversidade, como eu vejo a diversidade. Eu, Edna, fui criada numa família de 6 filhas mulheres, e eu contei para o Daniel que muito jovem, na minha adolescência, minha mãe adotou uma mulher negra. E aquilo foi uma experiência incrível para nós. Foi incrível aquela experiência de conviver. Eu tenho 5 irmãs mulheres e adotamos uma menina negra e começamos a conviver com a diversidade. A minha mãe sempre trouxe a pauta da diversidade dentro da nossa educação, dentro da minha casa. Então, eu cresci olhando as pessoas como seres humanos e não pessoas diferentes de mim. Meu olhar sempre foi olhar seres humanos, únicos, com a sua experiência, com a sua vivência. E com esta visão, também fui educada para acreditar que, como mulher, eu poderia estar aonde eu quisesse. Como empresária, durante mais de 25 anos, a diversidade sempre foi uma pauta. Sempre foi uma pauta. Eu sempre trouxe mulheres negras para trabalhar diretamente comigo. Sempre acreditei que eu tinha que ser um exemplo. Trazer esse exemplo dentro da minha realidade, dentro da minha casa. E é óbvio, quando a gente fala de diversidade, equidade de gênero, igualdade de gênero, para mim sempre é uma pauta de respeito, onde todas as pessoas têm o mesmo direito. E cabe a cada um de nós proporcionar essa inclusão. Então, falar só dentro das organizações é uma pauta importante, relevante, conforme já foi apresentado aqui pela Thalita. Agora, nosso dia a dia, como que eu encaro isso? E é óbvio, Daniel, já entrando na tua pergunta, sim, houve uma evolução. Estamos tendo uma evolução. Hoje, como aliada da ONU Mulheres, com uma feroz defensora das empresas adotarem o EPS dentro das suas organizações, construindo ambientes mais adequados, mais propícios para as mulheres. E aí, essa é uma pauta minha com relação às mulheres, mas a pauta da diversidade ela está em tudo. Então, as empresas elas têm que acreditar. Ali, a alta liderança, né? Eu sempre falo que temos que ter da alta liderança, o exemplo da alta liderança, envolvendo todos os seus colaboradores, para que possamos acolher pessoas com deficiência, acolher as pessoas negras. E, como mãe, eu tive a experiência de ter um filho que nasceu prematuro e que hoje ele precisa de um ambiente inclusivo para ele poder se desenvolver dentro das escolas, dentro da escola que ele estuda. E eu vejo quanto nós, cada um de nós, temos que lutar para que todas as pessoas possam ter essa oportunidade. Então, a pauta da diversidade hoje, dentro das ações do Instituto Marcelo Goldoni, também estão presentes. Porque quando nós mentoramos mulheres, nós queremos mulheres negras, mulheres com deficiência, mulheres pardas, mulheres indígenas, mulheres. Nós não estamos preocupados qual é a mulher, nós estamos preocupados em trazer todas as mulheres nesse contexto e criarmos dentro do nosso programa de mentoria para mulheres esse ambiente acolhedor, esse ambiente que vai proporcionar essa convivência com a individualidade de cada ser humano. Então, diversidade para mim, Daniel, é um caminho sem volta, né? Já temos provas disso, mas a minha pauta hoje é fazer com que os nossos olhares, que a gente possa mudar os viéses inconscientes que nos impede de acreditar que todo ser humano é um ser humano único e que merece realizar e ser aquilo que ele quer, independente de raça, independente de gênero, independente de deficiência. Então, precisamos com que mais e mais empresas abram o seu olhar
para que a gente possa ter um mundo mais humano, mais justo, mais fraterno e mais solidário. Esse é uma pauta que me motiva muito e que me inspira muito a continuar lutando, Daniel. É importante, Hélio. Depois, até eu conheci ontem com você, porque eu não conhecia os 7 princípios do empoderamento das mulheres, né? Achei muito importante conhecer também. Porque é o engajamento da empresa proporcionar essas oportunidades. E a gente precisa que cada vez mais e mais empresas se tornem signatárias dos 7 princípios de empoderamento da mulher dentro das organizações, e depois a gente pode compartilhar em breve, numa outra oportunidade, essa discussão. E aí eu trago um pouquinho a Aline para a roda. A gente estava... Né, a Edna mostrou claramente uma evolução, e aí eu trago a reflexão que, de forma geral, no Brasil, a gente sabe que nós temos no Brasil a maioria de pessoas, né, mais da metade da população se considera negra ou parda. Mas isso varia muito por região do Brasil. E essa realidade, né, da demografia nem sempre, muitas vezes, não se reflete dentro das organizações. Eventualmente se reflete em funções mais operacionais, mas não se reflete em funções mais administrativas e ainda muito menos em funções de liderança. Algumas empresas começaram a fazer programas, que a gente chama de iniciativas afirmativas, né? E sempre discutíveis, de algum ponto de vista. Mas eu queria que você talvez trouxesse um pouco na tua experiência qual que é o papel dessas ações afirmativas, como programas de trainee ou outros programas de desenvolvimento interno e outras ações importantes que você tem acompanhado, que você considera práticas. Muito bom. Assim como a Edna, né, mostrou tanto amor, né, pela causa em levar mais potencial ainda para as pessoas, eu também tenho essa missão de vida, né? Já vou te responder, mas eu quero falar da minha missão. Eu, quando comecei a fazer a faculdade de psicologia, eu não tinha muita certeza, mas eu achava que, de fato, era o RH que era onde eu ia seguir. E eu fui me apaixonando pela faculdade e desde o meu primeiro estágio eu entendi que era isso que eu queria. Eu queria ajudar as pessoas a se conhecerem mais e a serem mais felizes e bem-sucedidas em suas escolhas. E a gente só consegue isso quando a gente se conhece, né? Então, por que eu acho incrível todos esses programas, né? Assim, eu fico muito emocionada quando eu assisto o vídeo, não sei se vocês já assistiram, o vídeo do programa de trainees da Magalu, que a gente tem aqui o Matheus, que vai falar provavelmente um pouquinho mais do que eu, mas esse vídeo, ele é apaixonante. Eu me sinto representada ali, né? A representatividade que traz para as organizações um programa como esse é realmente muito apaixonante. Para a gente que está de fora, né? Imagino para quem está dentro. Então, com certeza, eu acredito muito que nós somos a geração que faremos essa retratação histórica, sabe, Edna? Como a Edna estava falando, né? Assim, eu acredito que nós somos essa geração, a gente vai fazer essa retratação histórica. E, com certeza, esses programas afirmativos, ele é uma das formas, né? Mas a gente já falou aqui da importância do letramento para toda a organização, né? Como é importante o letramento para a alta liderança, para os RHs, né? Então, tem o professor da FGV de São Paulo fala nesse vídeo dos trainees, né, da Magalu, uma fala muito interessante, que ele fala o seguinte: combater o racismo incomoda. Eu adorei isso. Você imagina, assim, ser antirracista, né, e fazer essas práticas antirracistas, com certeza vai incomodar, porque a gente está mexendo na estrutura da sociedade, né? A fala de um professor de direito da FGV. Então, é isso, né? Esses programas, eles mexem na estrutura das organizações. Então, como bem disse a Edna, eu sou sua fã, a gente tem que transformar, na verdade, primeiro a nós mesmos, né? Como eu, como líder, vou entrevistar, como eu, como líder, vou aprovar um candidato, como eu, como líder, vou promover, né, um desenvolvimento, traçar um plano de desenvolvimento para o meu colaborador, né? Se a gente não buscar essa transformação, ainda é tempo,
né? E a gente vê, como a Thalita trouxe alguns números, de fato um movimento muito grande nas empresas, mas isso tem que partir de cada um de nós, principalmente nós que somos líderes, né? Se a gente entender que nós somos dessa geração que faremos essa retratação histórica, a gente vai conseguir virar o jogo. Porque, como você bem falou, existe um percentual, sim, grande, né, de negros e pardos nas organizações, mas certamente eles não estão na maior faixa de liderança, né? Eles estão nas faixas operacionais. E como virar o jogo? Né? Eu estou hoje numa organização que valoriza e tem feito muitas iniciativas. Hoje a gente começa a segunda semana da diversidade e inclusão, que foi maravilhosa, o webinar com, né, o sócio fundador, e tem sido um grande ensinamento diário, desde que a gente contratou, né, alguns parceiros para nos apoiar, também uma especialista em diversidade e inclusão. Então, estamos estudando e correndo atrás. Estamos atrasados, como falamos aqui, mas ainda há tempo de reverter o jogo, eu acredito. Boa, Aline. E travei no comecinho, acho que você já pegou e emendou aí, super bom. É assim mesmo. E refletindo um pouco sobre isso, também eu trago agora acho que a Edna levantou a mão. A Edna levantou a mão. Não? Já. Não? Tá Na verdade, eu levantei a mão para dizer para você isso aí, Aline. Tá certo. Ela levantou as mãos para a Aline. Boa. Para a Aline. E o Matheus, acho que tem, eu não sei se a vida inteira, mas uma parte da vida no Rio Grande do Sul. E que eu tive a chance de estar muitas vezes em Porto Alegre, então conheço um pouco e estou curioso até para saber, porque o Rio Grande do Sul é o estado com menor da população negra e parda, de certa forma. Acho que o menor estado, né, de fato, quase 10% somente no Brasil. E que me remete também ao desafio, então, o desafio de estimular a diversidade, né, racial e toda a diversidade, também é o desafio de outros lugares que encontram, eventualmente, o desafio de estimular a diversidade, fomentar, tendo um grupo menor, que deve ser algo diferente ou não. Matheus tem experiência no Brasil inteiro, não só lá, mas eu queria que você elaborasse um pouco sobre isso, Matheus. O que traz particularidades, como calibrar metas regionais, as empresas têm que calibrar meta regional nesses casos, como fazer para construir a conscientização, o trabalho de diversidade e inclusão, tendo aspectos particulares regionais ou outros. Perfeito. Tu já trouxe um dado muito relevante, que é quando a gente se apoia em pesquisas sociais para mostrar o DNA que existe naquela região. Então, por exemplo, você trouxe aqui as questões de dados de pessoas negras no Rio Grande do Sul. Quando a gente vai pegar o histórico também da cultura e do comportamento do Estado, a gente percebe que ainda há muitos resquícios de discriminação contra pessoas LGBTQIA+, o machismo ainda é muito forte, e a gente ainda percebe alguns resquícios de racismo e principalmente capacitismo, que eu vou dizer que o capacitismo e o racismo praticamente é algo nacional, a gente percebe isso em todos os lugares. Mas falando especificamente aqui do Rio Grande do Sul, a gente consegue perceber o quanto é interessante conhecer as regiões onde a gente atua. Se a gente for fazer um mapa do Brasil, fazendo esse DNA social de diversidade do mapa do Brasil, a gente percebe que o preconceito ele vai se elaborando, ou é um pouco diferente sobre alguns estereótipos em algumas outras regiões. A gente vai para alguns estados e percebe que o preconceito contra o empoderamento feminino é muito maior. A gente vai para um outro local e percebe que talvez o preconceito contra pessoas indígenas é muito maior. Então a gente começa a perceber o quanto ainda cada região tem a sua particularidade, o seu desafio de combater esse tipo de discriminação. Quando a gente vai para as organizações, e falando um pouquinho aqui do Rio Grande do Sul, é perceptível que as empresas aqui do Rio Grande do Sul estão investindo cada vez mais em ter ações de diversidade, não somente por causa daquilo que as pesquisas que a gente já conhece, que mostram algum tempo sobre a questão de lucro, produtividade, engajamento, que eu digo que é a ponta do iceberg, onde toda empresa um dia quer chegar. Mas para a gente poder chegar lá, a gente tem
que transformar a inclusão como um comportamento humano dentro da empresa. E as pessoas ainda nas organizações acham que inclusão é uma atividade isolada, ou seja, existe lá o Matheus, que é líder de diversidade, existe um programa, eu cruzo meus braços e a empresa segue o baile com inclusão. Não, a inclusão é um comportamento humano, assim como a ética. Quando a gente alinha esse comportamento no nosso dia a dia, a gente consegue transformar aquele espaço muito mais humanizado e inclusivo para todas as pessoas. E aí a gente percebe que muitas vezes as empresas se apoiam em algumas metas sociais, que eu acho extremamente relevante, que é uma forma da gente equilibrar uma desigualdade social que pode existir não somente naquela região, mas também na empresa. Muitas empresas estão nesse momento no trabalho remoto, em função da própria pandemia, e muitas até permaneceram na modalidade do trabalho remoto. Eu digo que nesse momento as organizações têm um desafio ainda maior, porque se apoiar no discurso dizendo, mas aqui na região a gente não acha colaboradores negros, a gente não acha mulheres, a gente não acha pessoas com deficiência, ele cai por terra no trabalho remoto, porque a gente pode contratar em qualquer lugar do mundo uma pessoa para vir trabalhar na nossa empresa. E aí fica o desafio da empresa mostrar se é ou não inclusiva com o trabalho remoto com essas pessoas. Então, fica o desafio das organizações de, sim, trabalhar em metas sociais para impactar alguns públicos, e é importante, por exemplo, se eu percebo que na empresa onde eu atuo não há pessoas negras em cargos de liderança, ou não há pessoas LGBTs que se sentem seguras de assumir a sua sexualidade dentro daquele espaço, o que eu posso proporcionar de ações para que a cultura dessa empresa seja mais humanizada e que eu possa trazer pessoas negras, se, por exemplo, é o meu desafio em termos de metas sociais, para dentro daquele espaço. E a gente percebe que tem empresas utilizando programas de trainee, programas de estágio, até programas de jovem aprendizes, programas de lideranças, onde a gente vai trazer essa diversidade por causa de uma meta e a partir disso a gente consegue potencializar esses espaços. E uma coisa que eu acho interessante é que as meta social, ele é um nome muito mais, digamos assim, cordial para uma palavra que a gente vê que muita gente na sociedade ainda não compreende e que algumas até têm ranço, que é o tal da cota, né? E aí a gente percebe que a cota, ela veio para um equilíbrio de uma sociedade que é desigual, para que um dia a gente possa achar lindo falar da palavra meritocracia. Porque a meritocracia é uma palavra bonita, mas quando existe igualdade, equidade e inclusão dentro da sociedade. Se a gente vive numa sociedade que é desigual, a meritocracia não faz tanto sentido nesse percurso. Então, trabalhar com metas sociais é uma forma da gente entender que, sim, cotas sociais são importantes nas organizações para a gente trazer mais humanização. E aí a gente percebe muitas vezes empresas colocando lá na sua estratégia, né? Queremos reduzir o impacto ambiental em tantos %. A gente chama de metas ambientais, mas são cotas, tem até números que mostram quanto a gente quer reduzir. Aí a gente vai lá para o ramo do financeiro e eles falam assim, queremos aumentar em tantos % o nosso capital e diminuir em tantos milhões ou reais, enfim, na questão de consumos excessivos que podem gerar problemas na nossa economia. A gente chama de metas financeiras, mas ninguém fala cotas financeiras. Aí quando a gente fala queremos trazer mais pessoas negras para os quadros de liderança para trazer mais equidade e poder entender esse nosso público que é 54% da nação que é negra para dentro dos nossos negócios, a gente começa, opa, cota aqui não, eu sou contra. Então eu digo, se a palavra cota incomoda, vamos falar metas sociais, porque elas são importantes para gerar um equilíbrio numa sociedade que é desigual em todo o nosso país, aí independe da região. Mas aqui no Rio Grande do Sul, muitas empresas têm se apoiado em metas sociais como uma forma de trazer mais impacto e mostrar de fato o comportamento da inclusão na empresa. Porque a empresa que trabalha com datas inclusivas, é extremamente relevante, porque a gente consegue trazer um debate para dentro daquele espaço. Mas para uma empresa ser inclusiva, muitas vezes ela nem precisa se calendarizar. Ela precisa trazer ações de fato concretas de trazer impacto social dentro daquela comunidade, na empresa, trazendo públicos que são muitas vezes ditos como minorias, mas são minorizados por causa do preconceito e acabam sendo maiorias dentro da nossa sociedade. Tu tá no mudo agora. Tantos pontos importantes que nos trazem uma reflexão, hein, Matheus, que você trouxe. Muito bom. Eu escrevi no chat, acho que para todo mundo que quiser participar, colaborar, escrever algo no chat ou no Q&A para ficar à vontade. Pois interatuar, não sei se é interagir ou interatuar em português. Acho que é interagir, a palavra correta também. E
E continua perguntas e fiquem todos à vontade, né, em somar algo também na resposta anterior. E traga um pouquinho para a Edna contar algo do trabalho que se tornou uma causa na vida dela, no trabalho que ela desenvolve no Instituto, que é particularmente um pouco do desafio das mulheres, né? E do desafio em especial que as mulheres em geral têm em chegar em cargos de liderança, né? E por que também existe também diferença de remuneração entre mulheres e homens, e que se estende a mulheres, homens, LGBTs, entre todos os grupos, né, logicamente. Então, a reflexão acho que é válida. Nélia, você pode contar um pouco mais isso? Por que acontece isso e quais são os bons exemplos que são feitos, têm sido praticados para tentar diminuir essas desigualdades? Olha, queria parabenizar o Matheus, que delícia, que conteúdo riquíssimo, temos muito a aprender com você. Obrigada. Lindo. Queria dizer para vocês que a gente acabou falando um pouquinho sobre os princípios de empoderamento da ONU Mulheres, e as ações sociais do Instituto Marcelo Goldoni está muito alinhado com o princípio número 6, que é promover a igualdade de gênero através de iniciativas voltadas à comunidade e ao ativismo local. Então, eu acho muito importante relembrar a todos os nossos convidados de como as empresas devem estar, sim, comprometidas, e eu gostei muito do posicionamento do Matheus quando a gente fala de metas sociais. Dentro do Instituto Marcelo Goldoni, nós também trabalhamos com as nossas metas sociais, não através de cotas. Com relação à questão salarial, eu volto muito num ponto da importância de trazermos esse equilíbrio, sim, de remuneração, porque sabemos que muitas empresas ainda não trouxeram a equiparação salarial para homens e mulheres. Isso é absolutamente comprovado em várias pesquisas que nós temos. Mas a minha fala hoje é o quanto nós temos que preparar, e como eu falo muito de mulheres, para que nós possamos lutar, cada uma de nós, por termos as mesmas oportunidades e essa equiparação salarial. E isso passa por uma luta individual de cada uma. Então, se assim, quando a gente fala do nosso programa e o quanto nós preparamos para que cada mulher assuma o seu protagonismo, porque ao longo da minha carreira eu vi muitas e muitas mulheres sofrendo pela síndrome da impostora por achar que elas não merecem, porque aquele ambiente, mesmo não sendo propícios, nada impulsiona elas a buscar um ambiente, a buscar empresas que trazem essa pauta como relevante. Então, assim, nós não precisamos estar num ambiente tóxico, estar num ambiente que essas iniciativas não estão sendo adotadas, para que a gente não comungue daquilo que nós não queremos. Nós temos que estar, sim, cada vez mais convencidos daquilo que nós queremos, e buscar esses ambientes que proporcionam esse reconhecimento, que proporcione ambientes mais igualitários, ambientes que proporcionem a convivência dessas culturas diferentes, essas multiplicidades de indivíduos e pessoas. Então, o meu posicionamento hoje como idealizadora de programas de ação social voltado para a inclusão de mulheres no mercado de trabalho, mulheres no empreendedorismo, cada vez mais mulheres assumindo esse protagonismo, porque nós só vamos ter mudanças se nós mudarmos. Quando eu falo para vocês que cabe a cada um de nós levantarmos a nossa bandeira e falar o que eu estou fazendo para proporcionar isso. E aí, de novo, passa pela pauta de toda a liderança. Então, assim, sabemos que é um caminho sem volta. Sabemos que o futuro é um futuro não só da tecnologia, mas um futuro mais humano. Então, portanto, as empresas que não trouxerem isso, elas estão fadadas a ir para o caminho do retrocesso. E isso é um caminho sem volta. Aceitar esse mundo mais diverso é absolutamente natural. Eu convivo hoje com gerações, meus filhos com 21 anos, que eles me educam a todo momento. Para, às vezes, até posicionamentos meus que falam, mãe, não é assim.
Então, vamos nos abrir para esse mundo novo, para esse mundo de oportunidades, para esse mundo mais humano, mais fraterno, mais solidário, para todos e todas. Não dá mais para aceitarmos. E eu convoco a todos, nas suas empresas, nos seus negócios, a trocar as lentes para o mundo que está surgindo. Então, Daniel, eu sou muito feliz e muito orgulhosa por tudo que eu conquistei como mulher, mas eu quero ver cada dia mais todas as mulheres vivendo a plena liberdade das suas decisões e que possam encontrar ambientes onde o seu salário vai ser igual aos homens que trabalham ao seu lado, onde o respeito a você como mulher será igual a todos os homens, mas lembrando sempre que nós, mulheres, somos agente dessa transformação. Nós, mulheres, precisamos levantar a nossa voz com respeito a todos, mas principalmente com respeito a si mesmo. Não permitir que, se você está numa empresa que você não tem o mesmo salário, que você possa lutar para conquistar isso, porque a sua conquista será a conquista de muitas e muitas mulheres. A Thalita levantou a mão. Quer complementar alguma coisa, Thalita? Boa, Daniel. Eu sei que a gente tem até uma pergunta já no chat aí do Felipe, mas vou fazer só um rápido gancho com o que a Edna falou, né? Ela trouxe os 7 princípios de empoderamento, né, das mulheres, proposto pela ONU, né, pela ONU Mulheres, em relação da gente avançar essa pauta, né, de gênero. E é sensacional, assim, o material, porque as pessoas ficam perdidas às vezes, né? Assim, beleza, entendi que diversidade é relevante, eu comecei a entender mais do tema, mas o que eu faço para colocar isso em prática? E aí vou até, enfim, se possível, aqui tomar a liberdade rapidinho de compartilhar um material, que foi o seguinte: enquanto o Blend Edu, né, já que a gente trabalha com projetos, enfim, de consultoria e, enfim, projetos para ajudar a empresa a estruturar a sua estratégia de diversidade, o que a gente fez? A gente mapeou várias diretrizes nacionais e internacionais de ONU Mulheres, Instituto Etos, Colisão Empresarial pela Equidade Racial e de Gênero, de compromissos que o Instituto Etos recomenda em relação à inclusão da comunidade LGBTQIA+. Enfim, a gente foi vendo várias diretrizes por diferentes recortes, né? Sejam diretrizes que as instituições recomendam em relação ao avanço de gênero, ou racial, ou de inclusão de pessoas com deficiência, comunidade LGBTQIA+, enfim, por aí vai. E a gente acabou desenhando um modelo, que eu vou compartilhar aqui rapidinho com vocês na tela, e que está disponível para download, eu vou mandar o link aqui no chat, que a gente chama de 8 objetivos e 21 compromissos pela diversidade e inclusão. Ou seja, eu peguei vários desses compromissos e vi, o que é em comum para todos os recortes, né? Por exemplo, um dos objetivos, um dos princípios de empoderamento das mulheres fala sobre o apoio da autoliderança, como a própria Edna estava comentando. E isso é uma recomendação que a gente também tem no Instituto Etos, quando ele fala sobre apoio, né, o direito da comunidade LGBTQIA+, no ambiente de trabalho. Então, a gente foi tentando pegar o que era em comum e o que abrangia, né, para a gente ter uma reflexão e uma metodologia do que a gente chama interseccional, né, que entenda que esses recortes, por mais que a gente separe para fins de gestão, eles se sobrepõem, né? Você não é só uma mulher, mas você é uma mulher branca, você é uma mulher trans, então essas características que a gente tem se sobrepõem. E aí esse material é muito bacana, eu vou mandar aqui no chat para quem quiser se aprofundar, quem estiver pensando em como aplicar isso também enquanto organização, porque ele coloca 8 grandes temas, né, que a gente chama de 8 objetivos. Então, liderança inclusiva, cultura inclusiva, representatividade, educação e empoderamento, estrutura interna para fazer com que o tema de diversidade avance, negócios inclusivos, comunicação inclusiva, infraestrutura e processos. E claro que cada um desses 8 objetivos tem ali temas dentro dele, né? Porque são objetivos macro. Então, a gente detalhou, totalizando 21 compromissos que perpassam, e eu acho que esse modelo é interessante, que a gente começa a ver que esse não é um tema só de RH. Né? Muita gente acha que, não, diversidade é coisa de RH, é coisa que, sei lá, o RH que vai se preocupar não tem a ver comigo. Mas você vê, até passando pelo modelo, que tem a ver com a forma que a gente faz gestão de equipe, tem a ver com como a gente pensa em infraestrutura, né, não só física, né, mas digital da nossa empresa, tem a ver com como a gente se comunica com o público externo, público interno, tem a ver em como a gente
desenha os nossos produtos e serviços, tem a ver em como a gente trabalha a nossa cadeia de fornecedores. Então, é um tema transversal a tudo que a empresa faz, né? Então, eu vou mandar aqui no chat, porque tem aqui, né, como você baixar o e-book, então eu mando, é gratuito, não tem nenhum custo em relação a isso. E deixo a outra dica, que já até mandei no chat, que a gente sabe que hoje a gente está num momento de maturidade que as empresas estão exatamente pensando, tá, como é que eu coloco as coisas em prática, né? Como é que eu vou além só de um discurso bonito em prol da diversidade? Então, a Blend Edu, ela propôs, né, a gente está lançando agora, esse mês, um movimento chamado Diversidade em Prática. E para oficializar o lançamento desse movimento, a gente vai fazer um evento chamado Diversidade em Prática Summit, que vai ser agora final de outubro, vai ser 26, 27, 28, na parte da noite. O Matheus vai estar com a gente num dos dias como nosso convidado, né, num dos painéis. E a inscrição também é gratuita, eu mandei aqui no chat. E para esse e-book que eu acabei de compartilhar, vou mandar aqui no chat também o link para quem quiser baixar e tal, porque eu acho que isso ajuda a responder a dúvida que muita gente tem, né? Tá, o que eu faço com isso, então? Como é que eu boto em prática? Quais ações eu posso pensar ou desenhar? E esses modelos, esses frameworks, eu acho que ajudam bastante, sabe? Vai ser uma imersão enorme, né, no tema. 3 dias, muito bom. E muitas pessoas interessantes, diferentes perfis. Muito, muito rico. Legal, Thalita. Então, trago aqui talvez um outro desafio, Matheus. Matheus caiu aqui, não? Acho que ele caiu, ele acabou de subir. Tá bom, daqui a pouco ele volta. Então, eu vou passar um pouco para a Aline, então. E, Aline, você tem ampla experiência em recrutamento e tua vivência em coach também, acho que trabalhou ajudando muitas pessoas. E eu queria trazer, talvez, um pouquinho a tua visão e de como que você também traz na ótica talvez do entrevistado, do candidato, que por vários motivos, né, se sente como parte de vamos chamar de grupo minoritário, apesar que não posso falar minoritário, que alguns não são nem minoritários no Brasil, mas são discriminados muitas vezes. Como fazer para usar, talvez, essas características a seu favor, né? Como reverter isso e usar naquele ambiente que permite isso a seu favor, que também acho que é algo também que quem é recrutador também tem que observar e passar a observar com mais carinho, porque eu acredito que diversidade enriquece uma organização, e acho que a maioria das organizações, ou muitas, estão ainda deficitárias, então acho que cada vez que uma organização consegue trazer algo que enriquece a sua diversidade, fomenta, melhora, fortalece a organização. Então, o que você pode contribuir nesse aspecto, Aline? Você está falando das minhas experiências pessoais, né? Como você falou, como você aprendeu. Então, o que eu ensino hoje, né, nesses últimos 6 anos que eu atuo como coach de carreira, é para que as pessoas tenham consciência de quem elas são e de suas fortalezas. Porque, independente de que grupo você faz parte, se você tem consciência de quem você é, e isso parece fácil, mas não é tão simples para algumas pessoas, né? Tem pessoas que precisam de ajuda para acessarem as fortalezas que elas têm, né? Esse trabalho de mentoria que a Edna faz, que é brilhante, eu já andei lendo, né? Estou ali na fila de espera, Edna. É muito nessa linha. Eu acredito que quando a gente participa de um processo seletivo, desde que eu era estagiária, né, lá no meu início de carreira, eu tive essa formação de casa. Eu acho que meus pais também nível superior têm, mas eles tinham uma inquietude que eles ensinaram para mim e para o meu irmão também. Meu irmão é um vice-presidente de uma empresa super bem sucedido, o único negro na cadeira que ocupa, número 3 de uma empresa indiana. E eu também sempre tive essa inquietude, e eu mostrava isso para os meus recrutadores, eu acredito, né? Eu tive meu primeiro emprego como atendente de telemarketing porque eu queria trabalhar para estudar e ajudar meu pai a pagar minha faculdade. Mas quando eu entendi que eu já podia ser estagiária, eu pedi demissão, e era uma grande empresa, já tinha quase 5 anos, e fui para ser estagiária de RH. E eu nunca me arrependi, porque o que eu passei para minha gerente na época, que é minha amiga até hoje, né, há 16 anos atrás, foi a minha verdade, né? Quem eu era, quais eram os meus valores,
quais eram os meus desejos. Claro que naquela época provavelmente menos estruturado, mas eu sempre fui essa pessoa que nunca olhei muito para o que eu não tinha, eu focava no que eu tinha. Durante algum tempo, o mercado deturpou um pouco isso. Ah, mas você não tem inglês fluente, então aqui você não pode entrar. Ah, mas você não estudou numa universidade federal, né? Que tinha muito isso em alguns programas de estágios de trainees no passado, né? Aqui você também não pode entrar. Durante algum tempo, eu ouvi algumas coisas que me confundiram, mas eu sempre tive líderes inspiradores que me pegaram pelas mãos e que me fizeram sempre enxergar quem era a Aline. Então, a dica que eu dou para todo candidato que passa por mim até hoje, né, entrevistando menos hoje, mas para todo candidato que passa por mim até hoje, eu tento sempre tirar dele quem eles são, nas suas essências, né? Qual que é a sua história? Conta a sua história, não se envergonha de quem você é, porque de vez em quando eu descubro, né, mas eu não sei, meu pai é isso, minha mãe é aquilo, eu moro não sei onde. Conta a sua história, né? Conta a história de quem você é, né? Nós somos seres únicos, né? Se você faz uma coisa que é igual a outra pessoa faz, mas você faz do seu jeito. Então, essa foi uma verdade que eu fui bebendo dessa fonte ao longo dos anos e fui entendendo que eu poderia estar em qualquer lugar que eu quisesse estar, desde que eu estudasse, me aplicasse. Hoje em dia, você consegue fazer cursos diversos, né, gratuitos na internet, a gente tem essa facilidade, instituições renomadas, empresas, né, que abrem bootcamp e outros grupos, né, de práticas, né, de trabalho. Então, existem muitas opções, no próprio LinkedIn, existem muitas opções gratuitas, inclusive, para quem não tem condição hoje de financiar, às vezes, algum curso. Então, a minha dica é, seja quem você é, não tenha vergonha da sua história, valorize quem você é, mas também faça a sua parte, né? Estude, corra atrás, se atualize sempre, se mantenha antenado. Ah, Aline, não sei mexer em Excel, então tem que aprender. Ah, eu não sei fazer entrevista pelo Zoom, então treina, né? Então, hoje, a gente tem tudo nas mãos que não tinha 20 anos atrás, quando eu comecei minha carreira, né? Então, todas as informações estão acessíveis para quem quiser. Então, é claro que tem um desafio aí com as lideranças que entrevistam, né? A gente já falou aqui de algumas formas, mas esse desafio a gente está cuidando, né? Cada um aqui dentro da sua realidade, das suas possibilidades. E o que eu falo é, se você não foi aprovado naquela empresa, né, por alguma questão, né, de preconceito ou de desmérito, que bom para você, né? Esse lugar não era para você, né? Esse lugar não estava pronto para te receber. Então, o não, nessa hora, diz que era um sinal que talvez não fosse fazer você feliz por muito tempo, né? Porque tem muitas empresas hoje já com essa consciência, com a importância da inclusão, com ações afirmativas. Então, de verdade, não se importe se você não foi aprovado em alguma empresa que você queria muito, se você sentiu principalmente, se você sentiu que teve um preconceito, se não foi por isso, persista, né? A minha dica é persista. Mas se você sentiu que você se sentiu por minoria naquele lugar, ou naquele... Eu já passei por esse momento, né? Eu já participei de uma entrevista, e não tem tanto tempo, na posição de head até, né? E uma das investidoras, ela só não me olhou de cima, dos pés à cabeça, porque ela pelo Zoom, né? Já. Mas eu entendi que ali não era o lugar que eu deveria estar mesmo, tá tudo bem. Né? Eu acho que é essa consciência que eu levo para as pessoas. Seja você, né? Seja quem mostre a sua história, não tenha vergonha da sua história, não importa qual seja ela. Né? Você tem que ser o seu protagonista. O que você vai fazer com isso? Né? Então, estude, se atualize, sempre vai ter algum projeto que vai te impulsionar, seja social na sua comunidade, seja numa universidade, você tem esses caminhos. Então, acho que agora é muito mais nas nossas mãos do que já foi no passado. Acho que a dica é essa. Eu queria complementar, Daniel, se me permite. Aline, é isso mesmo, Aline. Eu falo que nós temos que assumir o nosso protagonismo. E o que nós estamos fazendo para escrever cada um de nós, a nossa história, a cada dia, lutar, buscar oportunidades, empresas que vão realmente nos possibilitar. Às vezes, um não é o motivo de uma mudança, de uma rota, de um novo plano.
Agora, temos claro o nosso propósito, temos claro aquilo que nos traz felicidade, temos claro qual é a nossa missão nessa vida, o que nós podemos fazer. Falo muito que nós temos que ser essa mudança que nós queremos no mundo. Então, vamos sim. E quando você falou programa de mentoria, muito tem contribuído. Nós temos cases de mulheres com deficiência que entraram na nossa edição agora, que foram mentoradas no nosso programa, que mudaram a sua vida, buscaram novas oportunidades. Estamos agora fazendo um trabalho desses cases, do que uma mentoria impacta uma mulher, impacta uma pessoa. Então, vamos buscar conhecimento com quem já foi na nossa frente. E quando eu idealizei esse programa, convidando 400 executivos para doarem seu tempo, seu aprendizado para isso, porque 4 horas de mentoria hoje, pela nossa experiência, tem mudado. E tudo começou porque um dia eu escutei uma mulher numa palestra e falou assim: envie uma mensagem no LinkedIn para pessoas que você admira e peça ajuda, peça orientação. Essas pessoas já foram à frente, já aprenderam e elas vão te ajudar. Então, nós temos que acreditar nesse compartilhar, nessa compartilhar de convivências, o que as outras pessoas podem nos ajudar. Aline, será uma honra ter você no programa de mentoria para mulheres. Estou te esperando. E a Aline falou, acho que 2 coisas que eu complemento, mas uma é a importância de ter líderes, né? E todos esses programas, certamente o conteúdo que a Thalita compartilhou com nós vai falar, você tem que ter a liderança, a alta liderança apoiando esses programas, você tem que ter líderes nas organizações, desde as médias, para conseguir inspirar pessoas, empoderar, dar confiança, e esse é o trabalho do líder, né? No final, ele fomenta. Eu tive esse final de semana com o meu primeiro gestor, eu falo cheio de orgulho que eu tive do lado dele, e ele acha, não, estava só do meu lado, mas eu tenho um puto orgulho dele, meu primeiro gestor que a gente teve junto. Eu acho que o Matheus tinha que sair pontualmente às 13, se tiver, Matheus, eu vou deixar você fazer Sim. seus final remarks aí, talvez. Tá bem, não, mas tá muito gostoso o nosso bate-papo, mas também a nossa agenda é uma correria. Mas sim, eu queria muito agradecer, fiquei muito honrado, primeiro, pelo reconhecimento que tive esse ano pela GoIntegro, e em segundo, por estar aqui com vocês, poder dividir um pouco meu tempo com a Edna, com a Thalita, com a Aline, com a Jennifer, trazendo a tradição, e contigo, Dani. Deixo o meu LinkedIn à disposição, se você colocar @MatheusFelipeOficial, vai me encontrar lá. Lá também compartilho muito conteúdo sobre a pauta, enfim. E só gratidão por esse momento, enfim, desejo sucesso para todas as pessoas aqui presentes, para quem está nos assistindo, e que a gente possa continuar sendo aliado nessa luta, né? Porque a inclusão, como eu disse, é um comportamento onde todos nós devemos praticar. Só assim a gente vai transformar esse espaço muito mais humanizado. E muito obrigado pelo espaço. Obrigado a você, Matheus. Deixei aqui teu perfil aqui para todo mundo. Vou passar os dos demais depois. Obrigadíssimo, prazer mesmo. Obrigado. Eu ia fazer mais uma pergunta para a Thalita, e talvez se ela quiser responder, talvez complementar, acho que vale a pena, se puder, que era o aspecto na formação justamente de líderes. A gente trabalha no Instituto com várias formas de trabalho, muito criativa, e da importância de fomentar as estratégias de desenvolvimento e inclusão, de diversidade e inclusão, através dos líderes da organização. E também lembrando que muitas vezes esses líderes se encontram com situações conflituosas, situações de preconceito, né, situações discriminatórias, e o que se aprende também, que todos nós como pessoas temos que aprender em como também lidar com essas situações que acontecem de várias formas. Você pode talvez complementar aí por que é tão importante, como tem ajudado as pessoas, as organizações com esses programas que vocês oferecem. Boa, Daniel. Teve até uma pesquisa de benchmarking que a gente fez, né, na Blend Edu no segundo semestre do ano passado, para entender meio que um panorama das estratégias de diversidade, um pouco dos impactos da pandemia nas ações que as empresas estavam planejando. Também está disponível esse benchmarking completo, né, para quem quiser fazer download no nosso site. Mas eu estou comentando disso porque
quando a gente, uma das perguntas que a gente fez no benchmarking foi: qual que é o principal objetivo que a sua empresa tem em criar um programa de diversidade? E na maioria, né, das empresas, assim, maior percentual de taxa ali de resposta que a gente teve foi para o objetivo que era sobre transformação cultural, né? Porque a gente entende que essa é uma transformação cultural que a gente precisa fazer e que virá um traço da nossa cultura. E todo movimento de transformação cultural não acontece do dia para a noite, né? Leva tempo, você tem que mudar comportamentos que às vezes estão enraizados, muda a forma de se comunicar, o que você reforça como um comportamento positivo, o que você acaba também punindo como um comportamento que você não quer que se replique dentro da organização. E como toda mudança cultural, é muito importante a gente entender que a liderança tem um papel-chave em disseminar a cultura dessa empresa, né? Em liderar pelo exemplo, na forma que ela gera a equipe, na forma que você reconhece as pessoas, enfim. Então, a liderança é Claro que, né, a cultura ela também pode se fazer de uma forma de baixo para cima, mas a liderança ela tem um papel muito forte na maneira que você reforça uma mensagem, posicionamentos e valores, né, criando essa cultura top-down nesse sentido, né, a partir do exemplo da alta liderança. Então, assim, quando a gente fala de diversidade e inclusão, como a gente vê nas estatísticas, grande parte das pessoas que estão em cargos de alta liderança das empresas fazem parte de grupos que não necessariamente são grupos, como a gente comentou, né, minorizados, né? Às vezes são grupos de maior acesso à oportunidade, enfim, de maior acesso, né, assim, com maior privilégio, etc. Então, são pessoas que, naturalmente, às vezes ficam perdidas quando a gente começa a falar de diversidade e inclusão, porque não sabem os conceitos, ou não sabem muito bem como eu me posiciono, como é que eu vou agir diante de alguma situação. Então, a gente tem tido muita demanda na Blend Edu de empresas procurando a gente para pedir apoio para esse letramento da alta liderança, né? E no preparo da liderança de como tomar decisões contemplando, né, visões ali com base em diversidade e inclusão. E aí a gente sempre brinca, né, que tem alguns conceitos básicos, né? Por exemplo, o que significa a sigla LGBTQIA+? O que significa colorismo? Né? O que é o racismo estrutural? Muitas pessoas não sabem nem qual que é a diferença entre igualdade e equidade, né? O que é uma ação afirmativa. Então, muitas vezes, né, as pessoas não sabem nem esses conceitos que são introdutórios, digamos assim. Né? Então, é que nem se a gente pedisse para uma liderança fazer uma análise de viabilidade econômica, sendo que as pessoas não saberiam nem somar, multiplicar, subtrair, dividir. Né? Assim, a pessoa não vai conseguir fazer a análise de viabilidade econômica porque ela não sabe alguns princípios básicos. Então, o que a gente tem feito com as organizações que têm buscado a gente é desde fazer, né, às vezes, um letramento, assim, um treinamento em tom mais introdutório para reforçar com a liderança alguns desses conceitos que você precisa saber, né, e são a base para você construir o conhecimento em cima daquilo. E a gente tem outras trilhas que são mais intermediárias, mais avançadas, onde a gente começa a trazer algumas ferramentas, a gente faz muitas discussões de case. Então, a partir de algumas situações de tomada de decisão, em processo de seleção, em avaliação de desempenho ou de posicionamentos públicos, como é que a liderança resolveria aquele case? Né? Então, acho que esse é um ponto-chave, assim, né? Toda empresa que começa uma jornada nesse sentido precisa conscientizar a alta liderança, porque senão não adianta você ter, às vezes, vários colaboradores muito engajados e a liderança está ali achando, não, mas isso não é prioridade agora, não, mas isso é besteira, mas isso é mimimi, isso daí é papo, sei lá, né? Enfim, várias coisas a gente escuta hoje em dia. Então, fazer essa sensibilização e conscientização da liderança é sempre um ponto-chave, assim, que a gente tem dentro dos programas, e isso pode ter, né, diferentes níveis de dificuldade, de profundidade no conteúdo, como eu falei, diferentes formatos, desde ações que são síncronas, né, que as pessoas acompanham numa ação presencial, numa ação ao vivo, como é a live que a gente está fazendo aqui agora, ou assíncronas, né, que a gente disponibiliza, às vezes, alguns vídeos, alguns cursos, e as pessoas vão assistindo no seu próprio tempo. A gente pode ter, enfim, algumas que são sala de aula invertida, ou híbridas, né, que a gente mistura tanto online quanto offline, enfim. Então, tem diferentes formas que a gente pode tentar pensar em como engajar a liderança, mas isso, com certeza, é fundamental para várias outras ações que a gente acabar fazendo dentro de um programa, né, dentro da empresa. Fantástico. Thalita, dá vontade de fazer todos esses cursos aí que eu olhei, tem uns workshops fantásticos. E
Para a gente encerrar, talvez alguém quer responder a pergunta do Felipe, na opinião de vocês, como a inovação das empresas está relacionada com a diversidade e inclusão? Inovação e a relação com diversidade e inclusão. Posso pegar o gancho aqui da pergunta do Felipe bem rapidinho, aí a Edna e a Aline também me complementem, né? Eu trouxe alguns indicadores, né, no início da minha fala, e tem esses indicadores que falam, né, que quanto maior a diversidade, tem uma correlação positiva com maior espaço que as pessoas encontram para inovar. Mas a grande questão é que quando você começa a criar uma cultura inclusiva, você cria um espaço de maior segurança psicológica, que a gente chama, né? Onde as pessoas podem ser quem elas são, podem falar o que elas pensam, né? E estão mais abertas para serem vulneráveis, estão abertas ao processo de aprendizagem a partir do erro. Então, isso é fundamental para um processo de inovação, né? Se a gente não pode admitir que errou alguma coisa, se a gente tem uma aversão completa a risco, a gente não quer fazer nada diferente, ou se a gente tem pessoas que têm um perfil demográfico muito parecido, pensando numa campanha, pensando num produto, pensando num... Enfim, qualquer que seja a ação que a sua empresa fale, o espectro, né, que você está tendo ali, participando de vivências, de visões, de olhares sobre o mundo, é muito restrito. E aí eu até pergunto aqui para quem está assistindo a gente, né? Quem nunca passou por uma situação de, às vezes, ver uma campanha e pensar assim, gente, quem aprovou essa campanha? Não é possível, né? Assim, às vezes uma campanha de tom, enfim, machista ou racista, você fica assim, meu Deus, quem aprovou essa campanha? Não é possível que não tinha ninguém na sala dizendo, essa campanha não vai ficar legal. E às vezes é isso, porque às vezes a equipe criativa, a agência, né? Quem está na liderança também de algumas agências, são pessoas de um perfil demográfico muito particular, muito específico, né? Não tem essa diversidade. Então, quanto mais diferentes visões a gente tem, quanto mais a gente tem esse espaço também inclusivo de segurança psicológica, mais as pessoas podem dar ideia, errar e acertar ao longo do caminho, e ajustar, e inovar, né? Inovar é essa grande arte aí de errar, corrigir, reaprender e aplicar de novo aquilo, e errar várias vezes até ir chegando em modelos cada vez melhores. Exatamente, complementando, né, o quanto que a diversidade e inclusão dentro das empresas, elas vão trazer maior engajamento, elas vão trazer um ambiente com maior produtividade, fortalecimento da cultura, melhoria na comunicação, retenção de talentos, um ambiente propício ao crescimento das próprias individualidades, né, Thalita? Isso é uma coisa que nós temos que atentar para isso. E como, de novo, eu falo que nós é que temos que fazer essa provocação dentro das organizações. Nós temos que fazer com que a nossa voz seja ouvida. Então, por isso, cada ser humano tem que buscar essas oportunidades. Buscar as oportunidades de se manifestar como um indivíduo único, porque ele vai agregar muito. Eu falo que eu tenho aprendido tanto no programa com mulheres negras, com mulheres com deficiência. Essa pluralidade é uma riqueza tão grande que, se nós não olharmos, nós mesmos estamos perdendo o quanto cada ser humano pode contribuir, né, para o desenvolvimento, de forma geral. Então, cada atitude, quando você fala de plano de comunicação, o cuidado que, como as empresas estão se comunicando com o mercado, você vê que uma atitude, uma palavra, compromete completamente com a imagem da empresa. Até nós, a nossa comunicação, através do nosso LinkedIn, como a gente precisa tomar hoje um cuidado imenso. Mas não é só cuidado imenso com o que das pessoas, mas é um cuidado conosco mesmo. É com essa nossa responsabilidade, enquanto ser humano, esse compromisso com cada um de nós, nessa construção de um mundo melhor, mais humano, mais igual, com mais respeito. Então, a minha convocação é para cada um de nós olharmos e falarmos o que eu estou fazendo, o que eu posso construir. E mais, não é só dentro das organizações, é como ser humano na sociedade. Não é só dentro das empresas e no campo social. O que eu estou fazendo? Por isso, junte-se a nós, vamos construirmos juntos, que são ações sociais que muito vão impactar na nossa sociedade. Por isso, eu encerro aqui com o meu compromisso como mulher, lutar
pelo respeito e pela oportunidade de cada mulher, porque cada uma conta, cada mulher conta nessa grande luta por essa equidade e igualdade de gênero. Então, fica aqui minha convocação para todos se unirem a nós nessa grande jornada da transformação social através de um mundo mais igual, mais fraterno e mais solidário. Aline, estamos aqui próximo ao nosso encerramento. Eu queria deixar o meu agradecimento geral a todos os participantes. Queria deixar a palavra para a Aline também, ver se ela quer complementar algo da última frase, e aproveitar para ir também se despedindo. E eu já agradeço a vocês demais a contribuição, a participação. Mas antes passo a Aline a palavra aí para seus final remarks. Sim, eu acho que a Edna e a Thalita, né, falaram bem de todas as nossas necessidades, né, não só corporativas, mas enquanto transformações pessoais que precisamos viver e que temos buscado viver. Mas respondendo friamente, eu responderia que sim, a inovação estaria relacionada, né, à diversidade e à inclusão, se a gente pensasse, por exemplo, nas facilidades que a inovação traz. Eu acho que o Matheus colocou, né, a gente não tem mais a desculpa, podemos contratar pessoas de qualquer lugar, né, não temos negros ou qualquer uma necessidade de inclusão no local que você trabalha, né, ou reside, mas agora, com a facilidade de vagas remotas, que é a realidade na maioria das empresas, isso não é mais uma desculpa. Então, eu responderia com certeza sim, mas tem todos esses detalhes, né, que foi bem colocado aqui por elas, e que é um exercício diário, é uma luta diária para todos nós, né? A gente, como RH, né, como BP, é um grande influenciador disso. Eu tenho um time, né, que cuida junto comigo de 2 diretorias e a gente cuida com muito detalhe a todos esses temas, mesmo não sendo uma meta nossa, nós temos as nossas metas pessoais, né? Tem uma analista que ama todas essas causas e ela fica muito feliz quando ela fecha as vagas de tecnologia, por exemplo, com mulheres. Ela vem me trazer todos os meses agora esses números. Cresceu muito, né, o número de mulheres na diretoria que a gente atende, uma delas é a tecnologia. Então, essa causa precisa ser nossa, né, como líder, como RH, principalmente aqui no meu caso, e fazer a diferença em pequenos detalhes, né? Não só nos programas desde o Jovem Aprendizes, né, ou os próprios trainees que hoje eu cuido, não só, mas todo dia, quando alguém me procura, eu tenho que ser muito responsável com o que eu falo, com o que eu ensino, dentro da minha própria casa, como a Edna bem colocou, né? Então, acho que a gente tem essa missão, missão de vida, né? Enquanto pessoa, enquanto profissional também, porque não tem mais como voltar atrás, né? É um caminho sem volta, que bom, né? E é isso, eu acho que é um desafio diário para a gente, enquanto agentes de transformação que somos, né? Por onde a gente passar, a gente precisa ter esse cuidado e essa responsabilidade nas mãos. Também muito obrigada, adorei aqui a oportunidade, mais uma vez, de a gente trocar, conhecer essas pessoas incríveis e inspiradoras. Obrigada de novo, assim, Daniel, eu gosto bastante desse momento em que a gente... Espero que um dia seja presencial, né? Que a gente tenha a oportunidade de estarmos juntos aqui, ou no Rio, ou em São Paulo. E é isso, obrigada mais uma vez a todo mundo que está aqui assistindo a gente também. Um beijo grande. Obrigado, Aline. Thalita, quer dar alguma palavra final? Não, acho que eu tô contemplada com tudo que a Edna e a Aline falaram. Matheus também, que não está mais aqui, mas trouxe várias contribuições e falas muito poderosas, né? Então, acho que agradecer pela chance de estar aqui com vocês essa fim de manhã, início de tarde, né? E poder, espero que a gente tenha gerado também algumas reflexões e gerado valor para as pessoas que estão aqui acompanhando a gente, né? Ao vivo, né? Ainda nesse horário, né? Horário quase do almoço ali. Então, realmente agradecer, é uma oportunidade muito bacana, estou muito feliz. E, assim como a Aline, estou animada para uma possibilidade de um encontro daqui a um tempo já presencial, todo mundo já tranquilamente vacinado, assim que essa pandemia der um respiro, ia ser ótimo encontrar com vocês presencialmente também. Muito obrigado, Thalita, muito prazer. Edna, acho que já quer falar sua despedida dos seus convidados também? A despedida vamos ser a mudança que nós queremos no mundo, na onde você está, fazendo o que você faz, com amor. Faça aquilo que você quer fazer, lute,
mas luta pelos seus sonhos, porque quando a gente sonha, a gente já tem a capacidade de realizar. Então, coloca a diversidade no dia a dia da tua vida, para você ser essa mudança que o mundo tanto precisa. Não precisa estar em grandes cargos, precisa sim você entender que, como ser humano, você pode fazer muita mudança. Eu sempre falo que o pouco que nós temos é muito para quem precisa. Então, vamos lá, gente, vamos se unirmos nessa grande causa social. A pauta é nossa, do nosso dia a dia. Conheçam as ações do Instituto do Marcelo Goldoni. Estamos trabalhando muito, mas muito mais do que eu imaginava, para construir exatamente isso que eu sonho para todas as mulheres. Então, gratidão, foi um prazer enorme estar com essas mulheres incríveis. Tenho muito a aprender com vocês, mas muito. Thalita, quero seu material para me estudar, disponibiliza, e quero ter o contato da Aline e do Matheus para que a gente possa, em breve, estarmos juntos, porque nós temos uma causa, essa causa é nossa. Beijo, Daniel, gratidão por essa oportunidade incrível. Obrigado, Edna. Obrigado a todos que participaram. O material vai estar gravado. Ótimo dia para todo mundo. E nos vemos nos próximos Agile Influencers. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, pessoal.